Existe uma pergunta que talvez seja a mais importante que um ser humano possa se fazer. E essa pergunta é: quem sou eu? Parece uma pergunta simples, é verdade, mas talvez seja justamente a pergunta que passamos a vida inteira evitando. Porque desde o instante em que nascemos, alguém começou a responder essas perguntas por nós. Recebemos um nome, uma família, uma cultura, uma religião. Recebemos valores e expectativas. E antes mesmo de aprendermos a falar, o mundo já estava girando e dizendo quem deveríamos ser. E nós simplesmente acreditamos. Aprendemos quando era permitido chorar, quando era permitido sorrir, quando era permitido demonstrar medo e até mesmo sonhar. E pouco a pouco fomos vestindo roupas invisíveis, máscaras, papéis e personagens. Até chegar o dia que olhamos para tudo isso e dissemos: esse sou eu. Mas será? Será que você realmente conhece quem é? Ou apenas se acostumou com a história que contaram sobre você? Pense por um instante. Quantas vezes você já disse frases como: eu sou tímido, eu não tenho disciplina, eu nunca termino o que começo, eu sou ansioso, eu não nasci para liderar, eu não nasci para fazer isso. Agora faça outra pergunta. Quem escreveu essas frases? Foi você? Ou alguém simplesmente escreveu primeiro e você apenas repetiu tantas e tantas vezes que passou a acreditar? Existe uma característica curiosa na mente humana. Ela não gosta de incoerência. Quando você acredita ser alguma coisa, começa inconscientemente a produzir provas para simplesmente confirmar essa identidade. Se você acredita que fracassa, interpreta então cada erro como uma evidência. Se acredita que não merece amor, enxerga a rejeição onde talvez exista apenas silêncio. Se acredita que nunca conseguirá mudar, transforma simplesmente qualquer dificuldade em uma confirmação dessa narrativa. Você deixa de observar a realidade, passa a observar apenas aquilo que sustenta a história que conta para si mesmo. É por isso que duas pessoas podem viver situações semelhantes e construir vidas completamente diferentes. Não porque o mundo mudou, mas porque a interpretação interna mudou. Talvez o maior cárcere do ser humano não seja feito de ferro e grades, seja feito de narrativas. Narrativas essas que são repetidas durante anos e anos, narrativas que são herdadas, narrativas que nunca, jamais foram questionadas. Você já percebeu como defendemos nossa identidade até quando ela nos machuca? Há pessoas que dizem: eu sempre fui assim, como se isso fosse uma sentença. Outras afirmam: minha família inteira é assim, é desse jeito. Ou na minha idade não dá mais para mudar. Isso é muito comum. Cada frase dessa parece uma explicação. Muitas vezes funciona como uma prisão. Porque aquilo que você chama de identidade passa a determinar suas escolhas. E suas escolhas passam a construir a sua realidade. Existe uma ideia profunda na psicologia. O cérebro prefere uma identidade dolorosa a uma identidade desconhecida. Isso explica por que tantas pessoas permanecem durante anos em lugares que as fazem sofrer. Relacionamentos que ferem, empregos que esgotam, hábitos que destroem, não porque gostam, mas porque aquilo se tornou familiar. E o familiar parece seguro, mesmo quando é infeliz. Imagina um ator que interpreta por anos e anos o mesmo personagem. Depois de muito tempo, ele começa a confundir o personagem consigo mesmo. E algo semelhante acontece com a gente. Interpretamos o tempo todo papéis, vivemos o tempo todo personagens. E por tanto tempo que, de repente, esquecemos quem é que está por trás desses personagens. Seja o filho perfeito, o forte da família, o engraçado do grupo, o inteligente, o fracassado, o rebelde, o tímido, o salvador, o invisível. Tudo isso não passa de personagens.
mas você é maior do que qualquer personagem. E talvez por isso mudar seja tão assustador. Porque mudar não significa apenas aprender algo novo. Significa deixar morrer uma versão antiga de si mesmo. E toda morte simbólica provoca medo. Quando alguém decide abandonar velhos hábitos, não enfrenta apenas a dificuldade da mudança. Enfrenta o vazio. O vazio porque ainda não sabe quem será depois. E é nesse espaço entre a antiga identidade e a nova que muitas pessoas desistem. Preferem voltar ao personagem desconhecido, mesmo sofrendo, porque o desconhecido exige coragem. Existe uma frase antiga atribuída à tradição filosófica: conhece-te a ti mesmo. Durante séculos, essa frase foi interpretada como um convite ao autoconhecimento. Mas talvez exista uma leitura ainda mais profunda. Talvez ela seja um alerta. Talvez ela esteja dizendo: não passe a vida inteira confundindo aquilo que aprendeu a ser com aquilo que realmente é. Você não é apenas seus erros, seus medos, seus traumas. Você não é apenas aquilo que disseram sobre você. Você é também aquilo que ainda não teve coragem de descobrir. Talvez exista dentro de você uma versão que nunca encontrou espaço para existir. Seja uma versão silenciosa, criativa, corajosa, livre. Mas ela permanece escondida porque outra identidade ocupa todo o palco. E então, chegamos à pergunta mais desconfortável desse episódio. Se hoje todas as etiquetas fossem retiradas, se desaparecessem todos os seus títulos, sua profissão, o seu status, a sua história, se ninguém lembrasse de seus fracassos, se ninguém esperasse absolutamente nada de você, quem sobraria? Quem seria você? Talvez a resposta ainda não exista. E tudo bem, porque o primeiro passo para encontrar quem você é não consiste em descobrir uma nova identidade. Consiste em abandonar as identidades que nunca foram realmente suas. Talvez seja por isso que o verdadeiro crescimento dói tanto. Ele não acrescenta apenas conhecimento. Ele remove ilusões, ele desmonta personagens, ele desfaz máscaras. E máscaras, por mais pesada que seja, oferecem uma falsa sensação de proteção. Mas chega um momento em que continuar escondido custa mais caro do que aparecer. Talvez esse momento tenha chegado para você. Talvez a maior transformação da sua vida não dependa de um novo emprego, nem de mais dinheiro, nem de uma nova cidade. Talvez ela dependa apenas da coragem de responder honestamente uma pergunta: quem sou eu quando ninguém está olhando? Porque existe uma enorme diferença entre viver uma vida e representar um papel. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a conhecer a pessoa que sempre esteve aí, esperando em silêncio, esperando apenas que você tivesse coragem de encontrar.